Seja bem-vindo ao programa 70 vezes 7. Hoje chega até si, aqui a partir deste mosteiro de Tibães. Isto porque estamos a percorrer o caminho de São Bento da Porta Aberta, um itinerário que começa em Esposende, junto ao mar, e que durante 70 quilómetros nos conduz pelo Minho até ao Gerês, ao Parque Natural da Peneda Gerês, onde está o Santuário de São Bento da Porta Aberta. É um caminho que estamos a percorrer com uma companhia muito especial, a de Dom Roberto Maris, Bispo Auxiliar do Porto, que nos está a acompanhar neste itinerário. Dom Roberto, estamos no ano da Esperança, é a peregrinação da Esperança, este ano jubilar. É importante também esta atitude de quem faz caminho. O caminho é tão simbólico e desta vez e deste ano muito marcado também pela esperança. Uma saudação amiga também a todos que nos acompanham e agradeço muito o convite. É verdade que me cruzo naquilo que é como peregrino, que todos nos sentiremos espiritualmente e fisicamente muito também acompanhando. E eu, na minha vivência que eu fui na Diocese de Braga, agora na Diocese do Porto, na altura na Arquidiocese de Braga, e o caminho de São Bento também é um daqueles que aparece como uma referência, situados no nosso país. Eu, da Póvoa de Varzim, que eu sou de São Pedro de Rates, é verdade que já esse caminho nem jovem eu fazia, que para fazer numa noite ou num dia, como referiu, de Esposende nos 70 km, olhando também de São Pedro de Rates, os quilómetros cruzam por aí. E este ano, quando me convidaram a poder aqui me encontrar, balizando naquilo que é este ano jubilar, no tema que o Papa Francisco escolheu na bula para o lançar como peregrinos de esperança, veio dar realce e relevo a esta dimensão de peregrinos, também fisicamente situando-nos aqui em São Bento da Porta Aberta, cruzando aqui no nosso país com Nossa Senhora de Fátima, olhando Santiago de Compostela, que também certamente cruzámos, olhando Santa Rita até na Diocese do Porto, também como um lugar onde muitos peregrinos, e é um ano onde certamente nos cruzando aqui no mês de agosto, nesta partilha e neste caminho, que aparece como um incentivo, por um lado cruzando a dimensão da fé, na relevância e na importância que o possa situar para o ser humano, de um modo muito particular para o cristão e para o batizado, a poder fazer esta mesma experiência, depois cruzando com a dimensão lúdica e até desportiva, do cruzar da natureza. Ainda nos faltam 39 quilómetros para chegar a São Bento da Porta Aberta. Vamos percorrer algumas partes desse caminho também para que quem nos acompanha lá em casa possa perceber a riqueza deste caminhar, da paisagem, mas também dessa descoberta interior que é muito importante para quem peregrina, não é? Sem dúvida, fizemos esta paragem aqui em Tibães, no Mosteiro de Tibães, que se cruza com os beneditinos, no caminhar da nossa história desde a sua origem. Temos a coincidência, que não foi propositada, de que ele até está em restauro, e é com bom grado que também situamos o restauro destes edifícios emblemáticos do caminhar da nossa cultura, do nosso país e também da nossa fé e da nossa vida eclesial, e é um simbolismo de certo que o podemos olhar para nós. Também precisamos de nos reestruturar, também de recuperar da nossa existência, da nossa afetividade, das nossas partes emotivas, dos projetos, dos objetivos que temos no caminhar da nossa vida. E quando um peregrino se põe a caminho, seja o objetivo do foco mais num horizonte espiritual ou não tão espiritual, ele cruza sempre alguma espiritualidade no caminhar desse caminho. E é uma oportunidade para se confrontar com a sua própria vida, a partir do silêncio, a partir da interioridade, como está, como se situa, aquilo que o alegra, aquilo também que o inquieta, e certamente procurando ter uma escuta, um período de escuta. É importante a peregrinação ser um período de escuta existencial da sua vida e do seu ser, e a partir deste horizonte de fé, do caminho também que é o Evangelho, que é Jesus, ele que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é, de certo, o patamar que nos alavanca para pôr a caminho, ele que é o próprio caminho e ele que é a meta, que desejamos também alcançar naquilo que é chegar também a um santuário. Acompanhe-nos então, vamos então fazer caminho, esse caminho que é também interior. Fique connosco nos próximos minutos. O caminho de São Bento da Porta Aberta tem origem na costa, em Esposende,
e concretiza-se num itinerário que percorre o território do Cávado, atravessando 6 concelhos, numa extensão de 70 quilómetros. Fazer o caminho é algo que apela fisicamente às forças que temos no corpo, mas também é uma porta que se abre para a nossa interioridade. Dom Roberto Maris, isto do caminhar é cansativo, mas na verdade é uma autoestrada para chegarmos ao interior de nós próprios, tantas vezes abafado por esse ruído da vida que levamos, não é? É, sem dúvida, cansativo fisicamente, fazendo-se a experiência, percebe-se que com o passar dos quilómetros vai pesando, independente daquilo que seja a preparação física de cada um, que pode estar um bocadinho mais ajustado para fazer esses quilómetros, outros que terão um bocadinho mais de dificuldade, mas é sempre uma experiência que tem alguma exigência física, naturalmente, fazendo estas peregrinações, como esta aqui, a São Bento da Porta Aberta, na qual nos encontramos. Ela pretende nos situar esse disciplinar interior da outra peregrinação, do caminhar do nosso íntimo e da nossa vida. Pensar que a vida é só facilidade, só facilitismo e só comodismo, de certo é errático para o próprio e é errático do ponto de vista educacional para a vida das pessoas, seja daquilo que é uma criança, adolescente, jovem, a crescer para a vida, seja para todos nós em qualquer fase da nossa idade. Percebermos que a vida também tem a sua exigência, também tem as suas dificuldades, do ponto de vista de amadurecimento interior, do ponto de vista de crescimento interior e do ponto de vista de lidar com as contrariedades e ser capaz de o fazer com a serenidade necessária, com a prudência que também se pede, como luz para o caminhar, do situar no meio dessas circunstâncias mais difíceis e nunca perdendo o horizonte de uma esperança, de uma luz, de um ânimo para o caminhar da nossa existência, a peregrinação espiritual e num caminho de fé, neste ano jubilar, peregrinos de esperança, procura-nos balizar aí no esforço físico e também de um cansaço, aonde não desanimamos e aonde não deixamos ninguém para trás, mas aonde também nos vamos amparando, cruzando as nossas mãos de uns com os outros, a partir dessa esperança de Deus que cruza a mão connosco, é sem dúvida uma luz, é sem dúvida uma lição e é sem dúvida um estímulo para esse caminhar da nossa existência humana. E este nosso confronto com o cansaço, com os limites físicos que percebemos porque nos são impostos pelo caminho, acaba por ser também, penso eu, pergunto, uma escola de humildade, esta noção dos nossos limites pode-nos tornar pessoas mais humildes, mais sensíveis também a descobrirmos outras dimensões da vida? A dimensão do cansaço coloca-nos diante da realidade que não somos todos poderosos. Não somos imensos nem todos poderosos. E a experiência da peregrinação também confronta-nos com essa mesma realidade. E quando referiu a dimensão da humildade como condição de vida, não é por acaso que a Bíblia fala muito daquilo que é a virtude da humildade e do exemplo que é da criança. Ser como a criança, na simplicidade, também na humildade, diante do mistério da vida, diante de Deus e neste nosso caminhar de uns com os outros. Que a prepotência de achar que somos todos poderosos e fazemos tudo, também não é a nossa realidade. E caindo um pouco dentro de nós, apesar de tudo aquilo que temos hoje à nossa mão, mesmo do ponto de vista digital, até da inteligência artificial, nós não somos Deus. E há que ter consciência disso, daquilo que é a nossa finitude como condição de vida, que não é um problema. Não é um problema a nossa finitude e as nossas limitações. Pelo contrário, é um potenciador da nossa condição humana, daquilo que somos, este barro moldado por Deus, do sopro de Deus que nos habita, e onde também temos que ser sopro uns para os outros deste ânimo, em que sabemos que precisamos uns dos outros para este caminhar de nos ajudarmos, claro, na vida de todos juntos. Mas vamos testar a nossa condição física. Agora temos que chegar ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Vamos continuar o nosso caminho. Muito bem, força aí.
A Senhora da Abadia é mais um lugar beneditino neste itinerário que nos coloca agora em terras de Boro. Um mosteiro de montanha que a tradição faz remontar ao século VIII e que readquiriu vida quando foi encontrada a imagem da Virgem Maria escondida pelos ermitas na altura da invasão árabe. Dom Roberto Maris, depois desta caminhada que foi dura, o sol vai alto e aquece, não é? Retemperamos forças neste lugar aprazível, aqui junto a este lugar onde chegamos, ao Santuário Nossa Senhora da Abadia, um lugar emblemático, aqui neste caminho que nos conduz a São Bento da Porta Aberta. Este também é um lugar de peregrinação e sei que há um caminho que lhe é particularmente caro e que já fez algumas vezes com os jovens e que se percorre pelo Peceio durante a noite, não é? Sim, é verdade. Ao estarmos aqui no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, situámos-nos num percurso incontornável no caminho a São Bento da Porta Aberta, essencialmente a quem faz e tem o gosto de fazer aqui pelo monte, pela montanha, que tem também esta riqueza de cruzar na profundidade da natureza, nesta casa comum a ser protegida, casa também de esperança, peregrinos de esperança, a podermos aqui situar. É verdade que até é interessante e curioso olhar que até à chegada há muitas chegadas, até à chegada da meta, na peregrinação aqui no caso de São Bento da Porta Aberta, até ao santuário, há outras chegadas no intermediado deste caminho, como assim na nossa vida. Também até à chegada final, na felicidade eterna, assim acreditamos nesta esperança que é escatológica e da parousia, olhando ao Senhor ressuscitado, olhando e percebendo as muitas chegadas que vão acontecendo no caminhar do percurso da nossa vida, do nosso viver. É natural de São Pedro de Ratos, que também é um lugar do caminho, não é? Do caminho que vai para Santiago de Compostela, é um lugar histórico de passagem, de peregrinos, de devoção. Perguntava-lhe o que é que há de Ratos no Bispo Roberto Maris. Eu sou um filho da terra, é verdade, de São Pedro de Ratos, com muita alegria, com muito gosto. E aí, situando São Pedro de Ratos e a minha fé, é verdade que eu situo-me numa família crente, onde a vivência da fé era como o oxigênio que a gente respira, nos meus pais e de modo particular até situados aos meus avós, olhando aqui os avós depois têm outra disponibilidade e quando têm a sensibilidade da fé, também com os netos percorrem esse mesmo caminho e ali me situei naquilo que é, por um lado, a sensibilização da dimensão da fé, no caminhar da vida natural da minha infância e no cruzar da minha casa e minha família, cruzando também da minha terra, que já lá atrás, portanto, já fiz 50 anos, pegando naquelas palavras do Evangelho, quando interpelam Jesus, tu já viste Abraão, não tens 50 anos, já com a idade de ver o pai Abraão, pregando um bocadinho nas palavras do Evangelho, nesse diálogo de Jesus, lá com os seus do seu tempo, já aí as peregrinações do caminho de Santiago já se faziam, por ali sentir. É verdade que as duas últimas décadas teve aqui uma grande pujança. E avivaram mais as avivaram muito. Sim. Sobretudo os que vêm do Porto, nomeadamente saindo da Catedral do Porto, fazendo o caminho central, é sagrado passarem a linha em São Pedro de Ratos. E o ver os peregrinos também é algo que interpela uma criança, um adolescente, um jovem, que é que faz, de onde é que eles vêm, que motivações os levaram a fazer esse mesmo percurso. Eu diria, portanto, que São Pedro de Ratos, olhando aquilo que é enquanto São Pedro de Ratos, na tradição que eu coloco ligado aqui a Braga, naquilo que é esse mesmo lugar, olhando a dimensão da fé, obviamente situado aos meus, foi sem dúvida fermento no caminhar do meu nascer da fé e daquilo que há de ser depois o despertar vocacional, e eu nos caminhos de Santiago cruzam ali a terra, já na altura claramente também como marca, situam-se naquilo que é a dimensão de uma marca que vai crescendo no passar dos anos e a terra, penso e considero, que soube também aproveitar e valorizar e cuidar também daquilo que é essa mesma circunstância e que aqui também deixo esse reconhecimento. Dom Roberto, nós estamos aqui em contexto de caminho e acho que as forças já de alguma forma foram restabelecidas. Temos que chegar a São Bento da Porta Aberta e até lá temos aqui
um monte muito elevado, não é? São Bento será já do outro lado, mas é preciso subir o monte, portanto temos que nos levantar e fazer ao caminho. Esta não é paragem, Pois. é somente a porta aberta, mas já estamos com entusiasmo e reabastecido nas energias para subirmos o monte e descermos, e somente tem a porta aberta para nos receber. Claro. Vamos lá. Vamos então. Ora, força a caminho. Roberto, já vencemos este monte que parecia na Senhora da Abadia intransponível. Conseguimos chegar cá acima e agora já temos diante de nós esta barragem do Rio Caldo. É mesmo aqui por baixo que já se vê o Santuário de São Bento da Porta Aberta e para quem está a fazer o caminho faz toda a diferença quando algo que se projetou no início do caminho agora já se consegue ver, ainda que ao longe, mas já se vê. É um bocadinho a concretização da esperança, não é? É um chamariz para que essa esperança se avive, até porque a subida tem sempre o custo inerente à dimensão física de fazer esta caminhada, e nomeadamente aqui a subida do monte da Abadia até aqui, de Nossa Senhora da Abadia até aqui, ainda é algo custoso no caminhar da dimensão física. Chegados aqui, que é uma descida, que também ainda é longa, ainda tem o seu tempo, mas o olhar do santuário contemplar, o santuário São Bento da Porta Aberta, é esse avivar da esperança, que não é que ela tenha desaparecido, mas o situar no horizonte, do ponto de vista motivacional, é algo que se aviva na alegria. Estamos perto, estamos quase, estamos a chegar. Se viemos até aqui, lá também chegaremos. Agora é a descer, mas nem por isso é mais fácil, não é? Os travões são necessários e é preciso estarem afinados, Também. porque a descida também tem os seus perigos, é verdade. Vamos então ao Força. caminho de São Bento. Chegamos a São Bento da Porta Aberta. Para trás ficou o esforço, o caminho percorrido. Há quem diga que nunca se chega igual como se partiu, não é? E isso é algo que o peregrino experimenta muito. Chegamos sempre diferentes. Claramente, aquilo que até usou como expressão, chegámos e ficou para trás, eu atrever-me a dizer, não ficou para trás, acompanha-nos aquilo que foi a experiência vivida da peregrinação. E quando é utilizada essa expressão há um antes e um depois, baliza-se muito naquilo que é o situar a vivência existencial da vida do próprio, que no caminho da peregrinação também se olha, também se medita, também se pondera naquilo que é, a partir da fé, o enquadramento das opções de vida e daquilo que se busca e anseia
de Deus para o seu viver, quem sabe até em promessa àqueles que o fazem, do agradecer a Deus pelas graças que lhe foram concedidas por intermédio de São Bento, aqui em São Bento da Porta Aberta, e chegados aqui ao situar do renascer, nós cruzámos-nos até este percurso que foi construído com a Via Sacra, caminho sagrado, o caminho sagrado do Senhor, que termina aqui precisamente olhando com a ressurreição e a fonte da vida, que de noite se ilumina, olhando com as pegadas que são pesadas e largas, que se tornam mais leves até chegarmos aqui a São Bento, junto da imagem de São Bento, percebendo que pela fé e deste aproximar de Deus, a vida também ganha beleza e sentimos essa leveza. São os pés que vão diminuindo de tamanho, não é? A simbolizar essa leveza. A vida ganha outra leveza a partir dessa proximidade de Deus e a partir do exemplo de São Bento, que também nos ampara e nos protege. É essa luz que brilha, essa vida aqui nesta fonte simbolizada a renascer em cada um de nós. Iremos ao trono de São Bento, que tem a porta aberta, sempre aberta, este edifício, ou melhor, este lugar santo, que se iniciou e foi sagrado em 1615, fez 400 anos em 2015, com a designação de Basílica e a cripta que também aí existe, que terminou no final do século XX para XXI, naquilo que foi essa nova obra também para acolher os peregrinos, e o São Bento que tem aqui na Basílica aquela estrutura que permite-nos entrar por trás diretamente ao trono, agradecendo a São Bento pelas graças que tem-nos concedido por Deus, e ele que olha para nós e nós para ele, pedindo que nos continue a proteger e a amparar e invocar de Deus a sua graça. E tem lá os cravos daquilo que é esse elemento tão simbólico de pedir de muitos a graça para libertar dos escravos, daquelas, digamos, circunstâncias na pele que surgem, que é preciso também na saúde tirá-las, e o São Bento que assim, pela graça de Deus tirando, vai-se lá colocar e oferecer os cravos, mas a São Bento pedimos muitas outras coisas no caminhar da nossa vida. E é o que vamos fazer neste final de peregrinação. Muito bem. Boa caminhada. É com estas imagens da barragem do Rio Caldo que banha aqui o sopé de São Bento da Porta Aberta que chegamos ao final deste nosso caminho, desta nossa peregrinação, em que fomos guiados, acompanhados por Dom Roberto Maris. Muito obrigado por nos ter sido o guia, digamos assim, também espiritual nestes passos que fomos dando até chegarmos aqui a São Bento da Porta Aberta. Eu aqui agradeço, aqui à Eclésia, aqui em São Bento da Porta Aberta, que tenha a porta aberta para todos, Deus que tenha a porta aberta para todos nós, convidando-nos sempre a ter a porta aberta para Deus na vida e a porta aberta no bem e na bondade também de uns para com os outros. E agradeço à Eclésia por ter a porta aberta, por me ter convidado também para este momento, foi com todo o gosto e com todo o agrado. Sejamos sempre peregrinos da esperança, caminhemos na esperança, deixemos-nos mover pela esperança, que é o amor de Deus em nós, que nos transforma e que nos conduz nesse alento no caminhar todos os dias. Muito obrigado, e a porta está aberta, obviamente, para cada um daqueles que nos vê, nos escuta, para que também possa pôr pés ao caminho e usufruir desta experiência por estes caminhos de Portugal, mas também estes caminhos da fé e da espiritualidade. Foi o programa 70x7 que hoje produzimos para si. Voltaremos de hoje a 8 dias. Tenha então uma ótima semana. Vemo-nos nessa altura.